Daniel capítulo 12. Eu farei leitura, apenas acompanhe em sua Bíblia. São 13 versículos e eu farei leitura de todos eles. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Muito bem, nós podemos hoje, com a graça de Deus, concluir o estudo deste livro. E de todos os textos que nós vemos, infelizmente, 2 versículos, nós não poderemos interpretar. E esses 2 versículos, um dia, quem sabe, Deus nos dará o privilégio de saber do que eles estão falando. E eu já vou citá-los para vocês. Mas nós podemos começar citando algumas informações importantes sobre Daniel. Agora Daniel está com 86 ou 87 anos, pela nossa contação. 86, 87. Daniel tinha chegado na Babilônia adolescente, 14 anos de idade, provavelmente. Em meio a uma situação extremamente desagradável. E a vida toda de Daniel, escrita nos primeiros capítulos desse livro, nos mostrou como que, mesmo um adolescente num ambiente extremamente desfavorável, pode ser um instrumento de Deus para manifestar a sua luz em meio às trevas. Daniel nos ensinou muitas lições, mas por fim, Daniel, depois desta vida ousada de firmeza, recebeu um prêmio de Deus, um prêmio do Senhor, que foi exatamente o próprio Filho de Deus conversar com Daniel e mostrar coisas a respeito do futuro. Não só a respeito de algumas centenas de anos após a vida de Daniel, e ainda dentro das histórias políticas relacionadas com Israel, mas Deus mostrou ainda mais a linha histórica que
Cristo revelou, inclusive com detalhes para Daniel, é muito rica e é muito distante. Nós podemos dizer que até o último versículo do capítulo 11, até o versículo 45, Deus mostrou uma história que vai de 605 até o ano 100, o ano 90 antes de Cristo. E os primeiros 4 versículos aqui do capítulo 12, o Senhor Jesus continuou a falar com Daniel e resumidamente ele apontou acontecimentos que ainda não aconteceram. Portanto, acontecimentos de milênios após Daniel. Pelo menos até agora, 2.500 anos se passaram desde que Daniel recebeu essa profecia. E alguns eventos ainda, desses 4 primeiros versículos aqui do capítulo 12, ainda não se cumpriram. E então Deus deu um grande privilégio a Daniel. E nós podemos nos valer desse privilégio para fazermos alguma leitura deste tempo, até para que nós nos preparemos. Mas a preparação não é como muitos gostam de fazer quando ficam sabendo de uma crise. Isso é muito comum, especialmente entre os norte-americanos. Quando alguém fala que uma crise está se estabelecendo, eles correm aos supermercados e esvaziam os supermercados. A maioria das casas norte-americanas, especialmente as mais antigas, tem bunkers por baixo da casa, onde eles armazenam comida enlatada, bebida e coisas desse tipo, água. Não é esse tipo de preparo que a Bíblia e que o Senhor quer que nós tomemos diante daquilo que Ele nos informa sobre o futuro. Mas esse preparo está muito mais relacionado a atitudes, comportamentos, busca de convicção, aproximação de Deus através da adoração e da busca e da leitura da palavra, para que a gente possa resistir. E essa resistência não tem a ver com resistência física propriamente dito, mas tem a ver com resistência de fé, de convicção, resistência espiritual. E especialmente Daniel nos dá uma grande lição disso, porque ele ainda adolescente, ele conseguiu atravessar todo esse período tenebroso, esse período de trevas profundas, e a luz do Senhor brilhou fortemente através da vida dele, nesse ambiente desfavorável e sombrio. E agora Deus o premia, mostrando o que haveria de acontecer, e nos abençoa. Por quê? Porque nos dá uma pista das coisas que viriam, e portanto, lá para Israel e para Judá, eles deveriam tomar as mesmas atitudes que Daniel tomou. Aliás, o livro foi escrito para isso, para que, olhando para o exemplo que Daniel vivenciou na sua própria vida, aqueles que vieram depois dele deveriam se inspirar nele para viver da mesma maneira que ele viveu, mesmo em momentos difíceis e momentos adversos. Para nós também a lição é a mesma. Mas o ponto para nós interessante nesse texto é que Deus revela coisas para Daniel que nos tocam. Nos tocam porque tem a ver com a história que nós vivemos e talvez com a história que os nossos filhos ainda vão passar. E isso é extraordinário porque, mais uma vez, nós podemos olhar para as Escrituras, como falamos bastante nas últimas semanas, e ver que a palavra de Deus é a verdade. Um dos principais combates do mundo hoje às Escrituras é exatamente a negação de que esta seja a verdade absoluta. E o grande desafio para nós cristãos nestes dias é sustentar e bater firme na tecla com convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não são alguns versículos, não são algumas partes da Bíblia, mas toda ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, esta é a verdade absoluta. Ela não é relativa, ela não está submetida a pontos de vistas, mas ela tem por trás da sua confecção a mente única e perfeita do Espírito Santo de Deus, que usou muitos autores, mas Ele é o grande autor, porque Ele ditou esta palavra para que ela servisse para nós, tanto de revelação a respeito de Deus e da sua vontade, quanto também a respeito das circunstâncias da nossa vida, de preceitos que deveriam contornar e delinear a nossa linha de ação. Muito bem, com estes conceitos em mente, nós podemos voltar para esse texto e desfrutar desta última passagem. Veja, eu quero ler com vocês, e aí nós vamos conversando sobre o texto, mas os 4 primeiros versículos do capítulo 12 são uma continuação do capítulo 11. O anjo, que é o Senhor Jesus, ainda está revelando fatos, acontecimentos futuros para Daniel. No primeiro versículo, quando você olha, algum fato aí já nos remete diretamente às coisas do fim. O texto diz, nesse tempo, qual tempo? Veja, o versículo 45 do capítulo 11 termina com a morte de Antíoco Epifânio. Então, de jeito nenhum, esse tempo é um tempo anterior
ao ano 90 antes de Cristo. Daniel está recebendo uma revelação a respeito desse período que já é o período da plenitude dos tempos, o período de Cristo, à frente, daí para frente. E ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o anjo que tem estado ao lado do povo de Deus para ajudá-lo, para sustentá-lo, como nós vimos desde o capítulo 10, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha, agora a informação que o anjo dá nos leva do primeiro século, do final do primeiro século, quando começam as perseguições aos cristãos, até algum tempo que virá depois de nós. Por quê? Porque perseguição e coisas odiosas, como nunca tinham sido feitas antes, começaram a ser feitas com cristãos no final do primeiro século, com a perseguição que os romanos imprimiram ao povo de Deus. E depois disso, em vários momentos da história, houve perseguição aos cristãos, houve perseguição a judeus por serem os receptores da mensagem do Senhor. Houve outros tempos, agora já bem próximos de nós, em que regimes políticos imprimiram sanções terríveis contra os cristãos e até martirizaram cristãos. Nós estamos vivendo numa época em que isso está acontecendo. Possivelmente, neste mesmo horário, em outras partes do mundo, cristãos talvez estejam sendo assassinados. Na Coreia do Norte acontece uma perseguição intensa, é o país mais fechado ao evangelho no mundo hoje. E é o lugar onde morrem cristãos constantemente, semana após semana. Nós estamos assistindo, por causa do interesse da mídia, nos conflitos do Oriente Médio, e nós estamos ouvindo falar muito sobre um movimento chamado, e a sigla que foi dado para eles é EI, que significa Estado Islâmico. Não é um Estado, mas é um regime que tenta tomar uma região e estabelecer o seu governo baseado em princípios religiosos não cristãos. E para estabelecer esse governo, eles estão botando um verdadeiro terror naquela região, e especialmente o foco deles são cristãos, especificamente cristãos da igreja copta, que é a igreja cristã daquela região, e eles têm assassinado, e têm filmado o assassinato desses cristãos e posto na mídia. E nós falamos: mas por que alguém consegue matar e pôr um vídeo na mídia, e o vídeo é divulgado, mas ninguém faz nada? Ou ninguém toma uma atitude como essas grandes nações, que realmente seja uma atitude definitiva para a solução desse problema? Porque Daniel disse que no final desse tempo o povo de Deus será salvo, mas será salvo por uma questão ou por um método sobrenatural. É Miguel, é o príncipe do Senhor que vai travar esta batalha final. Então eu posso afirmar que o que está escrito no capítulo 12, versículo 1, é a descrição de eventos que começam a partir do final do primeiro século e vão até o final da nossa história. Possivelmente por aquilo que a Bíblia nos ensina aqui, e por aquilo que está escrito, e nós vamos ver logo na sequência de Daniel, nós vamos começar a estudar Apocalipse, nós vamos ver que João vai relatar coisas a respeito do fim, que ainda não aconteceram. Nós não encontramos na história inteira, até hoje, um parâmetro para dizer que esses acontecimentos já se deram. Acontecimentos que João vai chamar de grande tribulação, e que aqui este anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, anuncia como um tempo como nunca houve antes. Bom, se Antíoco Epifânio ficou lá no versículo 45 do capítulo 11, então o que este anjo está dizendo, nem Antíoco Epifânio fez tanto mal, ou fará tanto mal naquela época, quanto o que vai acontecer nos últimos dias, ou no fim. Então Daniel está tendo uma visão a respeito do nosso futuro, não só do futuro dele, mas do nosso. Versículo 2, aliás, ainda no versículo 1, um dado muito interessante aparece a citação de um livro, e a fala do anjo a Daniel é: serão salvos aqueles que têm o seu nome escritos no livro. A Bíblia inteira faz referência ao grande livro, é chamado de livro da vida, é chamado do livro do Senhor. E a salvação não depende de esforço humano e não depende da corrida humana, mas a salvação, mais uma vez, até nesta profecia, é declarada como consequência do teu nome estar escrito neste livro.
Este livro que foi escrito na eternidade, este livro que foi escrito antes da fundação do mundo, é um livro interessante, é um livro de nomes. É um livro que só o Senhor tem acesso a ele. É um livro onde o nosso nome está escrito. É interessante essa coisa de ter nome escrito nos lugares. De vez em quando, eu não sei se vocês têm a mesma curiosidade, de vez em quando eu gosto de colocar lá no Google meu nome inteiro, para ver o que acontece. Algum tempo atrás, uma pessoa colocou meu nome inteiro lá e descobriram um criminoso norte-americano que inclusive é caçado. E estava lá com um nome muito semelhante ao meu. Mas é interessante procurar onde o nosso nome está registrado, onde ele está colocado. E hoje, com a ferramenta do Google, você tem possibilidade de descobrir que o seu nome está em alguns lugares que você nem imagina. Por causa das pregações que são colocadas aqui, e tem gente que vai multiplicando isso, copiando do site, jogando vídeo em outro lugar. Então tem até site na Suíça, site na Ásia, site na China, com o seu nome aparece lá. Mas, gente, nenhum lugar é mais extraordinário para se ter o nome do que no livro da vida. Você pode ter o nome em muitos lugares, em lugares bons, em lugares ruins. Mas a salvação é daqueles que têm o nome escrito no livro de Deus. E então Deus está dizendo para Daniel, Daniel, há algo extraordinário preparado para o fim. E o fim será um fim de terror para aqueles que não têm o nome escrito nesse livro, mas para aqueles que têm, o fim será de salvação, será um fim glorioso. Mas vejamos aí, a partir do versículo 2 ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O versículo 2 está falando sobre acontecimentos sobrenaturais do último dia, acontecimentos que se darão no fim, exatamente quando tudo se encerrar. Não é nesse período, esse período que nós estamos vivendo, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, até o retorno dele no último dia, é chamado nas Escrituras de últimos dias. Mas os fatos que estão citados aqui no versículo 2, são fatos que estão relacionados, especialmente o Novo Testamento nos fala sobre isso, a acontecimentos que se darão no último dia. No último dia, todos ressuscitarão, todos, absolutamente todos, aqueles para receber o prêmio da vida eterna, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e os que não têm, para a vergonha e condenação eterna. Se você quiser conferir isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, a palavra de Deus faz essa afirmação. Citando parte apenas do versículo, Paulo diz à igreja de Tessalônica: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora, o que é interessante é que Paulo vai escrever esta carta à igreja de Tessalônica lá por cerca de 70 depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo, ele repetiu alguma coisa que Cristo havia revelado para Daniel no ano 605 a.C. Há uma harmonia absoluta entre aquilo que foi dito pelos apóstolos e aquilo que foi dito pelo anjo do Senhor a Daniel. E então os últimos dias, esse período que nós estamos vivendo, terá sua conclusão quando o último dia chegar. Este último grande e glorioso dia do Senhor será primeiramente um dia de ressurreição. Todos ressuscitarão, todos estarão livres da morte, esta morte que nos tocou, da morte física. Aqueles que têm a salvação graciosa dada por Deus, serão livres da segunda morte. Então eles vão viver para sempre nas delícias do porvir. Mas aqueles que não têm o nome escrito lá, eles vão sofrer para sempre a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Em sua glória, o Rei, o Senhor Jesus, ele vai separar os membros da raça humana. Mateus capítulo 25, 32 conta a respeito dessa separação. Diz que o Senhor Jesus colocará de um lado aqueles que ele vai chamar de ovelhas, e de outro lado aquele que ele chama de bodes. De um lado ele vai colocar aqueles que serão bem-vindos às mansões celestiais, à vida no prazer, no gozo
da benevolência de Deus. E do outro lado, aqueles que vão sofrer o castigo da ira de Deus, guardada para ser derramada sobre aqueles que foram desobedientes e que viveram uma vida inteira para si mesmo, egoisticamente, e não se renderam ao Senhor. O Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 28 a 29, também nos relata isso, dizendo que a terra entregará os seus mortos, o mar, o fogo, e todos vão ter que prestar contas diante de Deus. Uns prestarão contas cobertos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E esses ouvirão da boca de Deus: sejam bem-vindos. Mas outros, que não têm a cobertura do sangue e da justiça de Cristo, estes serão condenados. É isso que está dito no versículo 2. Agora o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E este, sem dúvida nenhuma, é o versículo mais importante para nós agora, neste momento. Quem são estes sábios? Se você der sequência no texto, você vai observar que eles são citados mais uma vez lá adiante, no versículo 10, diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são esses sábios que aparecem nesse texto? Bom, se nós relembrarmos do que aconteceu lá no capítulo 11, quando fala a respeito do surgimento de Antíoco Epifânio, especialmente do terror que ele vai imprimir sobre o povo judeu e sobre a religião do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, se você ler no versículo 33, você vai ver que mesmo diante de todas as aflições impostas por Antíoco Epifânio naquela época, no século II a.C., ainda assim teve um remanescente fiel, homens sábios que ensinavam a justiça de Deus para os seus conterrâneos e conseguiram salvar a muitos. Essa referência é referência a homens como os Macabeus, por exemplo, que continuaram fiéis à palavra de Deus, mesmo diante de tanta perseguição e de tanta hostilidade. E não só permaneceram fiéis, quanto eles ensinaram outros, contra toda a correnteza, contra toda a linha que estava estabelecida política, contra todas as perspectivas, lutando contra tudo e contra todos. Eles não só permaneceram fiéis, mas ensinaram. Quem são os sábios? São homens como Daniel, que contra todas as expectativas, eles se mantiveram firmes. Enquanto todos se dobraram, ele não se dobrou, os seus amigos não se dobraram. Homens sábios, com o coração cheio de convicção, que não só se mantiveram firmes, mas levaram outros a conhecer a verdade no ambiente mais sombrio da história. E o capítulo 12, o Senhor Jesus fala claramente que homens assim, homens sábios, pessoas cheias da sabedoria que vem do alto, de Deus, eles receberão a recompensa no céu. Eles resplandecerão. Eles serão como o fulgor do firmamento. Ele está dizendo: olha, junte todas as estrelas do céu, junte tudo que clareia a noite, junte tudo que brilha no universo, e então você terá o aspecto que graciosamente os sábios receberão na eternidade. O Senhor está falando de algum tratamento diferenciado para aqueles que levaram outros a serem firmes, que levaram outros a permanecerem fiéis, que levaram outros a conhecer a verdade mesmo em ambientes sombrios. O Senhor está fazendo uma promessa de graciosamente dar uma recompensa a estes. É óbvio que Ele está fazendo isso porque Ele está falando inclusive com Daniel, que é um homem que experimentou esta vida difícil durante toda a sua carreira. E então o que nós temos, tanto das informações aqui de Daniel, quanto das informações vindas dos mártires no Novo Testamento, e da história da igreja, de homens que foram martirizados e pagaram o preço de ensinar a verdade, o que nós temos é um padrão que o próprio Senhor Jesus anuncia, que será realidade também nos últimos dias. Nos últimos dias, quando houver grande tribulação, haverá também grande apostasia. Muita gente vai abandonar a fé em Cristo Jesus. Muita gente vai achar que as tendências e os modismos e as obrigações do mundo desobediente a Deus são normais e vão abandonar Cristo por isso. Muitos vão achar que o homem da iniquidade é o verdadeiro Senhor e o servirão. Muitos, a Bíblia diz que muitos, inclusive aqueles que estiveram nas igrejas. Mas um remanescente fiel, homens sábios, permanecerão firmes.
Eles interpretarão as Escrituras e entenderão o que ninguém mais entende. É o que diz o versículo 10. E então eu tenho aqui claramente um ensino e um desafio. Eu vou aplicá-lo daqui a pouco para cada um de nós. Porque o grande desafio para nós cristãos, colocado pela palavra de Deus, não é apenas permanecer firme, ousar ser firme, mas é também viver com sabedoria. É buscar em Deus, que é a fonte da sabedoria, as informações, o conhecimento, a convicção, para que a gente possa levar outros também a viver com fé e ousadamente em tempos difíceis. E então aqui no versículo 3, o Senhor está dizendo: e estes serão premiados de uma forma especial. O versículo 4 diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Interessante que havia um hábito naquela época, e quando a gente lê sela na nossa língua, a gente precisa de um pouco de explicação para poder entender o que isso significa. O selar lá era o seguinte: olha, o livro está completo, encerra o livro, faça muitas cópias, sele. Sela significa prepara o livro para ser enviado para outros, fecha o livro para ser compartilhado. Não é muito óbvio para nós. Selar para nós tem muito mais a ver com fechar e lacrar. Por causa das nossas cartas, a gente tem o hábito de fazer isso. Mas a mesma informação que a gente usa para as cartas, que é fechar, selar e enviar, aí sim, aí a ilustração fica boa. A ideia de encerra significa que selar não é encerrar. A ideia de encerra é porque a mensagem foi dada completamente. Era isso que precisava ser dado. Sela significa faça muitas cópias e distribua isso. Distribua para quê? Para que as pessoas conheçam. Distribua para que esquadrinhem cada palavra que foi escrita. Distribua para que o saber se multiplique. E então nós temos alguma lição importante aqui para nós, que é uma lição estabelecida muito antes de Daniel, mas aqui repetida para Daniel, que a palavra de Deus é para ser ensinada, distribuída, estudada, é para ser multiplicada. E é essa a ideia que Daniel recebeu. Tanto que este livro vai compor depois o conjunto todo do Antigo Testamento. Para que todos leiam, para que todos conheçam, para que as informações se multipliquem, para que outras pessoas saibam que Daniel, fortalecido e sustentado pela fé em Deus, ele foi capaz de resistir. Para que outros leiam essas informações a respeito do futuro, e também se preparem, não comprando comida e não reservando água, mas se preparem espiritualmente, se preparem em termos de convicção, se preparem em termos de postura. E essa é a ideia. Deus ordenou que o livro fosse selado, que ele fosse enviado para outras pessoas. E aí, a partir do versículo 5, daí nós temos alguma coisa diferente. A visão que aquele anjo, que é o Senhor Jesus, entregou para Daniel, termina no versículo 4. E a partir do versículo 5, Daniel passa a dizer: então eu observei que o cenário ao meu redor mudou. Ele estava às margens do rio Tigre, mas agora, ao invés de enxergar apenas aquele anjo que estava vestido com roupa de linho, que a gente sabe que é o Senhor Jesus, agora ele estava enxergando outros dois, um de um lado do rio Tigre e outro do outro. E este anjo, ele estava flutuando sobre as águas. E então, nesta visão que ele tem, o anjo pergunta ao Senhor, aqueles dois anjos perguntam ao Senhor: quando é que essas coisas, esses eventos que estão desde o início do capítulo 11 até o final, até o versículo 4 do capítulo 12, esse anjo pergunta: quando é que essas coisas vão acontecer? E então o Senhor Jesus dá uma resposta extremamente enigmática. Ele responde: olha, depois de um tempo, 2 tempos e meio tempo. Esta mesma afirmação, ela vai aparecer de novo lá em Apocalipse. A grande tentação nossa é pegar isso, assim como nós pegamos as semanas de Daniel, e irmos para o calendário e começarmos a fazer contas. Mas não é essa a ideia. Se você pegar toda a história que foi revelada
através destes versículos, e por isso eu fiz questão de ler versículo por versículo, desde o início do capítulo 11, você vai ver que foram traçados, através de versículos, tempos e tempos. O que são tempos? Períodos, olha, períodos que os Seleucos dominaram, períodos que os Ptolomeus dominaram, períodos em que os Seleucos subiram, períodos em que os Ptolomeus subiram, e são colocados períodos, tempos. A ideia natural do texto, você seguir a fluência do texto, você não vai para um calendário, até porque Jesus não revelou datas cronologicamente assertivas para Daniel. Cristo revelou os eventos. Esses eventos poderiam acontecer em 100 anos, como poderiam acontecer em 1000. Cristo não deu um calendário para Daniel, mas Cristo deu para Daniel informações sobre movimentos dentro da história. E então, se eu pegar a lógica natural desde o início do capítulo 11, versículo por versículo, o que o Senhor Jesus está dizendo para responder a pergunta feita pelos anjos e a curiosidade de Daniel? O Senhor Jesus está falando assim: olha, Daniel, sabe esses tempos? Então, olha, vai ter um tempo, depois vão ter 2 tempos, e no final, e na metade do 3º, ou do 4º tempo, então, o que vai acontecer? Na metade, estas coisas acontecerão. A ideia é mais ou menos a seguinte: olha, primeiro um império, um governo se levanta, e ele tem sucesso. Ele fica tão empolgado com o sucesso, que ele começa um novo período. E aí ele tem mais 2 períodos de sucesso. E então ele está no auge. Então ele se levanta para o 4º período de sucesso. E quando ele se levantar com toda a sua força e com toda a sua glória, nesta hora, quando o mal estiver tão forte como nunca esteve em toda a história humana, nessa hora ele será cortado. Você poderia colocar isso da seguinte maneira: olha, houve uma época de impérios grandiosos e poderosos que terminaram com o Império Romano. Depois você tem outros movimentos na Idade Moderna, em que homens poderosos se levantaram e dominaram o mundo inteiro com suas ideologias, com as suas filosofias, com o seu pensamento, com sua ciência, com a sua política. E então, mais uma vez, o mal navegou sobre as ondas da história. Mas na 3ª vez, quando todos acharem, nada pode nos deter mais, agora nós vamos estabelecer um governo global, agora nós vamos comandar este mundo. Quando eles estiverem no auge, Deus cortará esse governo. É essa a ideia. Não tem a ver com anos, não tem a ver com calendário, tem a ver com movimentos. Movimentos dentro da história. 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Para nós a informação importante é: guarde isso. Quando é que o Senhor Jesus fará cumprir esses acontecimentos anunciados? Não vai ser quando o mal estiver em baixa. É só isso que a gente precisa saber. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus concluirá a história e dará a vitória quando o mal estiver em alta. Quando a desobediência, a obstinência contra o Senhor, a obstinação, estiver no auge. Quando esse mundo inteiro estiver reunido, achando que realmente eles desbancaram Deus do trono da história, achando que eles vão conseguir definitivamente extirpar a ideia de Deus da mente dos homens. Quando a igreja for menor que um grão de mostarda, quando a fé estiver ridicularizada, quando as convicções estiverem abaladas, quando ninguém crer em mais nada, apenas um pequeno remanescente fiel, quando a coisa estiver reduzida ao mínimo do mínimo, nessa hora o Senhor acabará com este império do mal. Nós vamos ver em Apocalipse que vários textos vão apontar para isso, exatamente para esse evento. Aliás, quando você termina o capítulo 20 de Apocalipse, você chega numa situação em que você tem um quadro muito interessante. Um quadro que João narra que o remanescente de Deus se tornou tão pequeno que eles vão se reunir numa cidade, num pequeno local, um acampamento, chamado Acampamento dos Santos. É óbvio que a ideia ali não é uma literalidade, mas é a ideia de que o número vai se reduzir e vai enxugar e vai restar muito pouco. E o mal estará em alta, e todos os corações obstinados contra Deus estarão achando: nós vencemos. Nós temos um novo Deus na história, o homem da iniquidade. Quando ele se sentir acima de tudo e de todos, o seu império será cortado. É essa a ideia do texto. E aí surgem 2 versículos, que são os versículos que eu não tenho condição alguma
E eu posso afirmar para vocês que não tem ninguém que tenha condição alguma de explicá-los. Porque assim como Jesus disse para Daniel, que Daniel falou assim, mas senhor, não estou entendendo esse negócio de um tempo, 2 tempos, meio tempo, o que isso significa? Aí Jesus disse para ele alguma coisa bem enigmática, mas em outras palavras, Jesus voltou a repetir para ele, Daniel, fecha o livro, e encerra, e sela. É como se Jesus dissesse, olha, o que eu tinha que revelar, eu revelei, fecha o livro e distribui. Mesmo sem entender. Porque é interessante que a palavra de Deus traz informações que são reveladas a uma geração e nem sempre essa geração entende o significado dessas palavras. Imaginem vocês, será que Adão entendeu o significado de da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente? Ele podia até entender que Deus tinha anunciado uma salvação para o seu povo, mas ele não tinha como saber que seria numa cruz. Hoje nós lemos o texto e nós entendemos claramente que isso está acontecendo. Muitas informações reveladas na palavra de Deus não são para gerações que recebem. E não são para muitas gerações que estudam. Até que chega um determinado momento da história em que estas informações se tornam claras por causa do ambiente que esse povo está vivendo. E olha, os versículos 11 e 12 são exatamente assim. Não tem como você achar uma interpretação para isso. Muitos sugerem uma série de questões, mas as sugestões que são feitas são desonestas com a palavra de Deus. Esses dias mesmo eu ouvi um pregador falando sobre isso daqui, e o que ele falou sobre esses 2 versículos aqui foi uma tremenda de uma desonestidade. Uma desonestidade com a palavra de Deus e uma desonestidade com os menos informados que estavam ouvindo e acreditaram no que ele estava dizendo. Vejam o que esses 2 versículos dizem. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Pastor, o que isso significa? Não sei. E você pode procurar as referências bíblicas, você não vai encontrar uma explicação clara para isso. Tem gente que faz mapa, mas todo o problema do mapa é que você vai ter que situar cronologicamente isso. E aí você vai ter problema com isso, com essa situação. Então é melhor que nós entendamos a resposta que Jesus deu para Daniel. Daniel, fecha o livro e sela. Os sábios vão entender esse negócio. Ou seja, aqueles que estiverem perseverando nesses dias, eles saberão o que isso significa. E aí é algo muito extraordinário de Deus para cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou escrever a sua palavra, Ele pensou até nas respostas que seriam peculiares a nós que estivéssemos vivendo nos dias em que se cumprirem essas profecias. Só Deus pode fazer algo assim. Entregar um texto, deixar esse texto lá dentro das escrituras, com, vamos dizer assim, de molho, esperando que chegue a hora em que ele possa ser realmente compreendido. Você tem algumas teorias, lá em Apocalipse eu vou voltar aqui para citar as teorias sobre esse texto, mas nenhuma delas é completamente honesta com o texto. Nós estamos falando de ritos cerimoniais misturados com eventos dos últimos dias. Tem gente que diz, olha, será que isso daí que foi essa explicação que eu vi, tremendamente desonesta, será que isso daí não é quando, será não, eu estou pondo aqui o será, né? A pessoa afirmou que era, que o povo de Israel restituirá a adoração do templo e os sacrifícios e os cerimoniais do templo, e então depois disso chega o homem da iniquidade, e daí para frente você vai contar esses dias que são citados aqui. Gente, isso daí é muita criatividade, mas eu não tenho base em nenhum outro lugar para dizer que é isso, e aliás, nem aqui isso está claro. Portanto, eu tenho que dizer para vocês que nós olhamos versículo por versículo do livro inteiro de Daniel, mas esses 2 nós vamos deixar para os sábios entenderem quando chegar a hora certa. Se formos nós, Deus nos fará entender. Se não formos nós, o nosso dever é selar o livro, é distribuir a literatura, para que todos possam conhecê-la. Porque quando chegar no momento certo, isso ficará claro. Tá? Então essa é a ideia por trás desses versículos. E aí nós temos o último versículo, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim,
pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus está dizendo para Daniel: Daniel, termina a tua carreira do jeito que você vem caminhando. Você vai morrer, daqui a pouquinho você vai descansar. Então você vai descansar, mas esse descansar é para que você aguarde o fim dos dias, porque lá no fim dos dias você faz parte desse grupo. Você vai ressuscitar como todos ressuscitarão, mas você faz parte do grupo que vai receber uma herança, desses sábios que florescerão como o firmamento. Então, Daniel, o que eu posso dizer para você? Aguarde, descanse, porque o que está preparado para você é uma grande recompensa. O que nós podemos aprender neste último capítulo e com o estudo desse livro? Eu queria sintetizar isso em 4 lições e citá-las para vocês. Primeira, eu já citei lá no início: a vida espiritual não exige condições ideais para florescer. Vou repetir: a vida espiritual, a piedade, um cristianismo convicto e forte, não exige ambiente ideal para florescer. Essa história: olha, eu não tenho sido um crente melhor porque tudo está muito difícil na minha vida, na minha casa, no meu país, na minha cidade. Não existe. Os maiores ícones do serviço ao Senhor foram homens que viveram em dias absolutamente desfavoráveis. E por incrível que pareça, os piores exemplos dados por cristãos, eles acontecem exatamente nos lugares onde existe maior facilidade para o cristianismo. É nesses lugares que os maus exemplos se proliferam. Mas nos lugares onde existe resistência, nesses lugares parece que o cristianismo vai melhor. Que isso sirva de lição para a nossa vida, que a gente não fique dando desculpas. Olha, eu não estudo mais a Bíblia, eu não oro mais porque eu não tenho, o meu ambiente é desfavorável. O seu ambiente, o meu ambiente, não é nada comparado ao ambiente de Daniel. Segunda lição: em meio às trevas mais densas, é que a luz de Cristo brilha mais forte sobre nós. Ou seja, em qual lugar que eu, como um cristão, devo preferir estar? No lugar onde existam trevas mais intensas e profundas. Porque é o lugar onde a cruz de Cristo brilha, a luz de Cristo brilha mais forte. O Senhor Jesus disse isso também. O que adianta a gente ser luz no lugar iluminado? E o que adianta você ser sal no lugar onde está sufocado de sabor de sal? O lugar para ser luz é o lugar onde há trevas. E o lugar para ser sal é o lugar onde não tem sabor. Deus levou Daniel para ser luz na Babilônia. Deus levou Daniel para ser sal num país incrédulo. E ele cumpriu o seu dever. Eu não sei para onde Deus tem levado a sua vida. Eu sei de onde Ele tem colocado a minha. Mas eu tenho certeza absoluta que o propósito de Deus em te levar para onde Ele tem te levado é exatamente para que a luz de Cristo brilhe sobre você. Porque essa luz brilha mais forte onde as trevas são mais profundas. Talvez a falta de experiências mais profundas com Deus em nossa vida seja exatamente porque nós evitamos os lugares de trevas. E como a gente vive num lugar de excesso de luz, a gente quase acredita que a gente não precisa deixar a luz de Cristo brilhar através de nós. Deus quer que você brilhe como Daniel brilhou. Deus quer mostrar a luz dele através de você. Mas para isso você precisa ir para um lugar onde as trevas são mais profundas. A história fatalmente levará cada um de nós, cristãos, para um desses momentos. Essa hora vai chegar e eu preciso ter convicção disso. Que a hora de ver a luz de Cristo brilhar mais intensamente é a hora em que eu me sentir no lugar mais escuro. Terceira e penúltima lição: ser um sábio deve ser a grande meta da nossa vida. Este sábio, segundo o capítulo 12 aqui de Daniel, ser um sábio que conduz outros à justiça. Não há nenhuma outra meta mais justa, mais legítima para um cristão do que essa.
A meta de buscar em Deus sabedoria, e Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes cobra por isso. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria para conduzir outras pessoas do engano à verdade. Da injustiça, que é quando nós tentamos nos justificar por nossos próprios méritos, à justiça, que é quando nós levamos a nossa vida e depositamos integralmente a nossa vida em Cristo. Porque a única justiça que satisfaz Deus é a justiça de Cristo Jesus. As nossas não podem. O próprio Deus diz que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Os sábios que conduziram o povo em tempo de perseguição à justiça foram os homens que levaram o povo a conhecer verdadeiramente Deus, a sua graça e a sua misericórdia. O grande desafio para nós é isso. Você pode ser um monte de coisa. Infelizmente nós vivemos numa época em que favorece muito o ativismo. E existem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que têm uma agenda estafante, são extremamente proativos em tudo na igreja. Mas o principal propósito da vida de um crente não é ser alguém sistematicamente ativo, não é ser alguém que está completamente absorvido pela dinâmica, inclusive da igreja. O propósito de Deus para a vida de cada um de nós cristãos é que nós sejamos sábios diante deste mundo. Que nós influenciemos pela convicção da verdade, pela propagação do Evangelho. Foi esta a missão que Cristo nos deu. Indo por todo mundo, você precisa fazer discípulos de Cristo, ensinando aquilo que Cristo nos ensinou a guardar. Ou seja, a grande meta, a grande tarefa que Deus nos deixou foi exatamente esta. A tarefa que Daniel cumpriu, na dependência de Deus, com fé em Deus, cabalmente durante o seu tempo. Ele estudava, e ele ensinava, e ele orava, e ele perseverava. O que Deus espera de nós? Nós estamos lutando e pedindo a Deus todo dia uma quinquilharia de coisas. Nós pedimos condição de comprar isso, condição de ter aquilo. Nós pedimos conforto, nós pedimos 1 milhão de coisas. Mas poucas vezes nós pedimos para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria para compreender a Tua vontade, para ensinar a Tua vontade. Mas é isso que Deus espera de nós. E veja, é algo tão fantástico que o próprio Deus diz, além de eu salvar vocês graciosamente, ser misericordioso, eu ainda vou bonificar você, que for um sábio. Sabedoria que vem de Deus, e Deus não cobra nada para dar isso para ninguém. Mas aqueles que levarem outros à justiça, em Cristo, anunciando o Evangelho, eles vão florescer por toda a eternidade, com a luz do firmamento. Daniel foi um desses privilegiados. Os macabeus foram alguns, os apóstolos foram assim. Muitos discípulos do primeiro século foram assim. Acredito que os grandes reformadores foram assim. E hoje o desafio da palavra de Deus para nós é esse, porque nós vivemos num mundo em que o conhecimento se multiplicou, mas o engano na mesma proporção, ou talvez até mais. E nós podemos observar, inclusive, igrejas completamente lançadas nas trevas da ignorância. E nós precisamos de homens sábios nos nossos dias. Sua família está precisando de alguém sábio. Seu trabalho, suas relações, seus estudos, sua escola, precisa de homens e mulheres sábias, que conheçam a respeito de Cristo. Tem um livro muito interessante, um filme interessante chamado A História de Eli, ou O Livro de Eli. E quem não assistiu esse filme, eu recomendo que assistam. Não vou falar muito sobre o filme para não estragar, mas a história é um homem que ficou responsável de carregar um livro, e esse livro é a Bíblia, para que haja esperança para uma civilização pós-apocalíptica, coisa de Hollywood. Mas o interessante é que o filme mostra que esse livro estava muito mais interiorizado dentro do responsável de levá-lo, do que propriamente fisicamente guardado através das páginas de papel de um livro convencional. E aquele livro é uma grande lição do que Deus espera de nós. Que a nossa vida, o nosso coração, seja o grande receptáculo, a grande urna para guardar a palavra de Deus, não a estante da nossa casa. Na estante você pode pôr 20, 30, 40 Bíblias se você quiser. A questão é quantas Bíblias estão dentro do seu coração. Quantos versículos estão lá?
Homens sábios conhecem a Deus e a sua palavra. E eu quero concluir dizendo que essa história toda será concluída pelo Senhor Jesus. Quando nós voltamos lá, eu não pulei o texto, eu apenas deixei para o final, na resposta que o anjo que está sobre o rio Tigre dá para os dois que estão de cada lado, o que está sobre o rio Tigre tem roupas de linho fino, e então é uma referência a Cristo. O texto diz que ele levanta a sua mão direita e levanta a sua mão esquerda e jura pelo firmamento. Vejam só, o que isso significa? No Antigo Testamento, ou na cultura dos judeus, quando você jurava, você tinha que levantar, você tinha que fazer esse juramento de forma formal, diante de algumas testemunhas. Quando você jurava e levantava uma de suas mãos, significava que você estava fazendo um juramento solene, e um juramento excepcional. Não era como aqueles juramentos que você faz durante a semana, durante o mês, era aquele tipo de juramento que você faz uma única vez na vida. Você levantava uma mão direita, mas quando você levantava as duas, tratava-se de uma excepcionalidade, de uma singularidade, de alguma coisa que era para ser conhecido por todos na cidade, para ser sabido por todos, porque era alguma coisa com o qual você estava comprometido a ponto de estar disposto a morrer por aquilo. E então a imagem que é apresentada para Daniel é uma imagem muito significativa para eles. Talvez não tenha muito sentido para nós, mas para eles tinha muito sentido. Nós precisamos recuperar esse sentido. A ideia é que aquele juramento era um juramento a respeito do qual todos deveriam saber, porque aquele juramento era o juramento do Filho de Deus, a respeito das coisas que ele estava revelando e das coisas que ele estava se comprometendo em fazer. Estava dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer com que essas coisas se cumpram. E então, a última declaração que nós encontramos nesse texto é o Senhor Jesus dizendo, eu vou fazer isso, estas coisas são verdadeiras e elas acontecerão. E então eu quero concluir com vocês o livro de Daniel dizendo que Cristo é quem concluirá a nossa história. Não vai ser uma nação, não vai ser uma igreja, não serão homens, não serão anjos. Quem vai concluir essa história terrena nossa é Cristo. Todo o Novo Testamento fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus diz, eu virei com poder e glória, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Eu vou abrir este céu, como alguém que desenrola um pergaminho, eu desenrolarei este céu. Eu vou ser visto por todos os olhos, todos vão se dobrar. Eu vou colocar debaixo dos meus pés todos os meus inimigos. No Novo Testamento, em Tessalonicenses e também em Apocalipse, é dito que com o sopro da boca dele, ele vai exterminar o homem da iniquidade. Aquele que vai seduzir o mundo inteiro com seus enganos, será exterminado com o assopro da boca do Senhor. Quem concluirá a nossa história é Cristo. E isso tem implicações importantíssimas, sérias e graves para mim e para a sua vida. Porque você pode até ignorar Cristo durante muito tempo, mas você não vai poder ignorá-lo a vida inteira. Porque o último dia, todos os homens têm uma agenda intransferível e inadiável diante do Criador do universo. Ele é quem conclui a história. Você pode estar de bem com todos na sua casa, com todos no seu trabalho, você pode ter uma amizade boa, você pode ser aquela pessoa extremamente simpática que se relaciona bem com todo mundo, mas, meu amigo, ninguém vai poder te livrar do seu encontro com Cristo. Porque quem conclui a história é Ele. Ela termina não do jeito que a gente gosta, não do jeito que a gente quer, a história vai terminar do jeito que Deus quer. Você pode entender muitas coisas das Escrituras e pode ter sua interpretação sobre cada versículo da Bíblia, mas isso não vai te adiantar de nada. Porque o seu ponto de vista e a sua opinião não serão importantes no último dia. Porque quem conclui a história não é você, não sou eu, não é a igreja, não é uma nação, não são os políticos. Quem vai concluir essa história é Cristo. E a minha sugestão é que todos nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, vivamos em pura dependência dEle e em obediência a Ele. Porque é a única maneira de nós nos sairmos bem no último dia.
é estando debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. É em comunhão com Deus. Porque neste dia, toda a ira de Deus que foi guardada por todo esse tempo será derramada. E o texto de Apocalipse diz que os homens tentarão se esconder pelos buracos, pelos antros da terra, tentando fugir, mas eles não poderão. Daniel recebeu uma revelação. Nós recebemos uma revelação através da vida de Daniel, daquela visão que ele viu e registrou. Que nós aproveitemos o alerta que nos foi dado.